Enquanto na tradição judaico-cristã, Deus é retratado como um ser todo-poderoso, nos textos védicos, os deuses hindus muitas vezes recorrem ao uso da tecnologia. É possível que esses textos religiosos descrevam não só encontros com o divino, mas também com seres extraterrestres? A mentalidade ocidental é diferente daquela da Índia, onde eles aceitam a ideia de seres extraterrestres. A história hindu do Mahabharata está cheia de referências ao que parece ser tecnologia extraterrestre. Você tem veículos voadores, você tem armas ativas pela voz. Você tem destruições de civilizações pelo que parece ser detonação nuclear. No Mahabharata, eles escrevem que outrora cidades gigantes cercavam a Terra. Eles não tinham uma palavra para nave espacial na época, eles diziam cidades. E deixavam claro que essas cidades ficavam no firmamento, não no céu. E pequenos veículos desciam dessas cidades no firmamento. Os antigos indianos chamavam esses veículos de vimanas. E dos vimanas, os professores saíam. Sem dúvida, nós éramos visitados por extraterrestres. A tradição hindu seria uma história de visitação extraterrestre por um ser de outro mundo, conhecido no hinduísmo como o Lorde Shiva. Shiva é um membro da trindade hindu dos grandes deuses. Brahma, Vishnu, Maheshwara. Maheshwara é outro nome de Shiva. Shiva também é chamado de Mahadeva. Mahadeva significa grande Deus. Então ele é o Deus dos deuses. Ele é o chefe de todos os deuses e também o mais poderoso dos deuses. Shiva tem uma função dual. Uma de suas funções é destruição. A outra é criação. Sem destruição, não há criação. Imagens de Shiva transmitem essa ideia de destruição e criação. Shiva costuma ser representado segurando um tambor chamado Damaru, que ele usou para criar o universo. Ao redor do seu pescoço, há uma naja pronta para atacar. Em uma mão, Shiva impõe uma poderosa arma de destruição em forma de tridente, chamada Trishula. E no centro da testa, ele tem um terceiro olho. Shiva é o único deus que é representado com terceiro olho. Quando aberto, seu terceiro olho emite uma luz muito forte, como um fogo, e tudo que ele vê é totalmente destruído. Geralmente, quando se fala do terceiro olho, tem a ver com iluminação. Mas há esse outro terceiro olho. Esse terceiro olho que era capaz de aniquilar as coisas. Eu não acho que sejam a mesma coisa. Então a pergunta é, o que era ele? O que era Shiva? Shiva apareceu num momento muito crucial quando dois deuses, Brahma, o Criador, e Vishnu, o Preservador, estavam debatendo quem era o maior. De repente, uma luz ofuscante, um facho de luz apareceu, e não tinha começo nem fim. E então uma voz emergiu dessa luz e disse: eu sou o maior Deus que existe. Shiva está quase sempre cercado por algum tipo de estrutura circular com chamas. Então o que nossos artistas humanos ancestrais tentaram retratar? Talvez ele estivesse dentro de algum tipo de nave flamejante? É possível que Shiva seja o mesmo extraterrestre que outras culturas chamam de diferentes nomes? Enki, Odin, Zeus, Viracocha, Quetzalcoatl, Kukulkan. Os primeiros textos védicos foram escritos aproximadamente 4.000 anos atrás. Mas os hindus afirmam que as histórias se originaram centenas, ou talvez até mesmo milhares de anos antes disso, existindo como parte de uma tradição oral passada de uma geração à outra. Shiva chegou à Terra em uma época anterior à existência dos humanos modernos.
e antes do evento conhecido na tradição bíblica como o dilúvio. Todas as culturas no mundo todo têm escritos antigos ou documentos ou até tradições orais, sempre falando de algum tipo de grande dilúvio. Que teve um imenso efeito catastrófico e varreu quase toda a vida na Terra num único dia. O que eu acho interessante nisso é que Shiva é o deus da destruição. Na tradição hindu, você tem que ter destruição para ter criação. Não haveria uma conexão aqui? Os lamas tibetanos afirmam que após o grande dilúvio, quando toda a terra foi inundada e as águas gradualmente recuaram, o homem foi recriado por meio da semente que foi guardada por Shiva. É possível que Shiva tenha sido um visitante extraterrestre responsável pela criação e a destruição de uma raça mais primitiva de terráqueos? E nesse caso, ele teria feito isso para abrir caminho para os humanos modernos? E mais pistas podem ser encontradas examinando um misterioso templo no norte da Índia e o que pode estar sob ele. Em 1876, a famosa espiritualista inglesa Emma Harding de Britten publicou Terra dos Fantasmas, em que escreve sobre túneis ocultos sob as cavernas de Ellora e os encontros de uma secreta seita de místicos em uma cidade subterrânea. Britten diz que contatou espiritualmente uma misteriosa figura chamada Cavalier Louis, que testemunhou a sociedade clandestina. Cavalier Louis disse que foi levado para o templo de Ellora, onde foi conduzido por uma passagem secreta até uma câmara subterrânea. Essa câmara subterrânea se abria para um imenso anfiteatro e havia magníficos tronos metálicos que eram carregados com potentes baterias galvânicas que se elevavam no ar. E sentadas nesses tronos haviam 7 misteriosas figuras encapuzadas. Mas a mais interessante era a que estava no centro, que falava, mas nem sempre estava presente. Seu corpo sumia e surgia do espaço e tempo físicos. Mas por que vastas câmaras e túneis existiam nas profundezas do templo de Kailasa? Essa pode ser mais uma evidência de que o Lorde Shiva tem uma conexão com o grande dilúvio. Houve um grande dilúvio que mudou a face da Terra e forçou as pessoas a ir para os subterrâneos. Então, temos que nos perguntar: isso é algum tipo de cidade antiga, com muitos milhares de anos de idade, que outrora foi algum tipo de base extraterrestre? E quando a água recuou, eles ergueram esse templo a partir do subterrâneo. Atualmente, arqueólogos datam o templo de Kailasa do 5º ao 10º século depois de Cristo. Mas não há nada nesse templo que realmente dê essa data. E de fato, como muitas coisas na Índia Antiga e ao redor do mundo, esses templos podem ser muito, muito mais antigos do que os arqueólogos convencionais afirmam. Pode ser que, oculta sob o templo de Kailasa, haja uma cidade alienígena subterrânea? E nesse caso, isso provaria que o ser que os hindus chamam de Shiva era realmente um visitante extraterrestre que deu tecnologia a uma raça mais primitiva de humanos e, por fim, a destruiu? – 5 de agosto de 1927. O filósofo russo e indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Nicholas Roerich,
explorava as montanhas Himalaias quando viu um gigante objeto oval movendo-se a alta velocidade e brilhando como o sol. Mudando de direção do sul para o sudoeste, ele desapareceu no céu. Muitos desses avistamentos de OVNIs são relatados por peregrinos hindus, que avançam em direção ao Monte Kailash. Eles também relataram OVNIs ao redor do Monte Kailash, às vezes parecendo entrar diretamente na montanha. E algumas pessoas até afirmaram haver uma base subterrânea de OVNIs, pois houve relatos de OVNIs vindo do céu e desaparecendo no nível do solo. Nós estamos nos aproximando do começo de um novo futuro para a humanidade. De certo modo, é o fim de uma era. Estamos virando uma outra página. Embora a função de Shiva seja destruir, e ele recebeu esse título, Deus da Destruição, ao mesmo tempo ele torna possível criar. Então a destruição é parte da criação. Os extraterrestres vão voltar. E será o capítulo mais incrível da história da humanidade. Shiva é realmente nada mais que um mítico deus hindu? Um deus que ofereceu aos humanos primitivos um modo de descrever um incrível evento catastrófico? Ou ele seria algo mais? Algo de origem extraterrestre? Talvez a resposta esteja não nas imagens talhadas nas paredes de um templo, ou nas palavras escritas em textos sagrados, mas no espantoso poder da energia e na crescente capacidade do homem de canalizá-la enquanto construímos nossa jornada de volta às estrelas. Deserto de Jornada del Muerto, Novo México, 16 de julho de 1945. No meio do árido campo de testes de armas e bombas de Álamo Gordo, os cientistas detonaram a primeira arma nuclear feita pelo homem. A destruição não foi comparável a nenhuma outra arma conhecida pelo homem. O pai da bomba atômica foi J. Robert Oppenheimer, o líder do Projeto Manhattan, um programa secreto do governo criado para desenvolver essa arma. Quando Oppenheimer viu o teste nuclear bem sucedido e percebeu que arma terrível ele estava lançando, ele citou o Bhagavad Gita: "Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." O interesse de Oppenheimer pela literatura sânscrita antiga começou quando ele era professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e foi apresentado aos textos pelo renomado erudito Arthur W. Ryder. Sob a tutela de Ryder, Oppenheimer estudou extensivamente as escrituras védicas e se tornou proficiente em sânscrito. Segundo seus biógrafos, ele tinha uma cópia do Bhagavad Gita em sua estante e dava exemplares do livro aos seus amigos. Uma das ideias contidas nas escrituras védicas no Bhagavad Gita é a ideia de dever. Ele achava que era seu dever fazer isso, mesmo que fosse uma coisa terrível, como sabia desenvolver essa nova arma nuclear. Ele acreditava que era parte de um ciclo cósmico e que tínhamos que fazer isso para avançar. Talvez ele soubesse que, desenvolvendo a bomba atômica, estaríamos nos reconectando com tecnologias às quais fomos expostos muitos milhares de anos atrás. Uma das principais ideias contidas nos textos indianos é o conceito da natureza cíclica da existência. Quando completamos um ciclo cósmico, ele começa novamente. O próprio Oppenheimer compreendeu que ele estava, de certo modo, cumprindo um antigo destino e que essa arma podia ser usada para encerrar uma grande guerra. E foi exatamente o que aconteceu.
rompeu totalmente o impulso da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, ele viu que estava, de algum modo, cumprindo um destino, que lhe foi dado por uma força sobrenatural, ou seja, deuses extraterrestres que influenciaram a Índia antiga. Se o trabalho de Oppenheimer com a bomba atômica foi inspirado pelos antigos textos indianos, isso pode significar que armas semelhantes existiram na Terra milhares de anos atrás? Vamos supor por um momento que daqui a 10 mil anos neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10 mil anos nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente, podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes no tempo, vindos de 2720 em uma máquina do tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais. Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real. E podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. O conceito de viagem no tempo foi proposto por Albert Einstein em 1905 em sua teoria da relatividade especial. A teoria do astronauta antigo diz que astronautas nos visitaram há muito tempo, vindos de outro lugar. A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como seu sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza, eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. A ideia dos buracos de minhoca foi proposta em 1935 por Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen. Eles começaram a explorar a possibilidade de que o espaço e o tempo pudessem se curvar e criar um atalho para a viagem no tempo. Os buracos de minhoca não foram detectados. Eles são uma estrutura postulada no espaço. E pegar uma folha de papel, dobrá-la na metade e então conectar essas duas partes que acabaram se formando. Pensamos que um buraco de minhoca é alguma coisa assim. O espaço é entortado e há uma conexão entre duas partes diferentes do espaço. Temos previsões e teorias sobre eles, mas ainda não os encontramos. Não viajaríamos mais rápido que a velocidade da luz, só pegaríamos um atalho. Não é preciso ir na velocidade da luz e viajar por anos-luz até algum lugar. Literalmente, passamos por um buraco de minhoca e pelo hiperespaço e pronto, chegamos lá. Se houver um buraco de minhoca no espaço, ele pode, em princípio, ser uma máquina do tempo. E assim, a viagem para o passado e a viagem para o futuro seria possível. O problema é encontrar o buraco de minhoca. Não é concebível que os buracos de minhoca surgissem no Big Bang e se expandissem com tudo mais.
Eles podem existir no universo e serem adaptados para formar uma máquina do tempo. Se acabássemos descobrindo que podemos fazer buracos de minhoca, isso aumentaria a extensão explorável no espaço e aumentaria a probabilidade de que duas civilizações, ao mesmo tempo, com a tecnologia certa, se comunicassem uma com a outra. Embora seja teoricamente possível, a viagem por buracos de minhoca ou na velocidade da luz ainda é impossível para nós. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Para que os extraterrestres viessem aqui, atravessando as distâncias no espaço até nosso planeta, eles claramente teriam tecnologias muito avançadas em relação ao que temos hoje. Para ir de um sistema solar para outro, em vez de aumentar a velocidade como em Jornada nas Estrelas, seria preciso viajar como em Guerra nas Estrelas, onde se salta pelo hiperespaço, indo de um sistema solar a outro instantaneamente. Só porque nós não podemos viajar de uma estrela para outra, isso não quer dizer que outra sociedade mais avançada também não possa. Eu acho que somos muito arrogantes ao dizer, como não podemos fazer isso, outra civilização mais avançada também não pode. Então, sabe, temos que parar de nos considerar como o auge da criação, porque não somos. Seres celestiais. Visitantes dos céus. Divindades que desceram do paraíso para interagir com os homens. Essas histórias poderiam ser a base para a crença dominante de que algo maior do que nós mesmos, além de nosso mundo, criou o universo que conhecemos. Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo. J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares. Wernher von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual. Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Wernher von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço, somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a Terra. Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço, porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra. Então, há também Nikola Tesla, cujos experimentos com a eletricidade levaram à tecnologia de satélites, robótica e ao que alguns chamam de raio da morte. Mas o raio da morte, disse Tesla, poderia eliminar um exército de 100 mil homens de uma vez e derreter o motor de uma aeronave a 400 quilômetros de distância. Quando o FBI investigou o assassinato de Tesla, encontrou documentos de que o raio da morte estava em desenvolvimento na base da Força Aérea Wright-Patterson em 1943. Base da Força Aérea Wright-Patterson em 1943? Para onde o disco voador de Roswell foi levado? Base da Força Aérea Wright-Patterson. Então, uma conexão com aquela arma. Poderiam as conquistas científicas de Tesla terem sido influenciadas por alguma inteligência alienígena?
Será que outros gênios humanos através dos tempos serviram como canais, permitindo que os extraterrestres aprimorassem extraordinariamente nossa tecnologia? Se a resposta for sim, então para o que estamos sendo preparados? Pode haver uma conexão entre a inteligência da humanidade, avanços científicos e os chamados desastres naturais que ameaçam varrer populações inteiras da face da Terra. Nós possuímos uma riqueza incrível de informações sobre a antiguidade preservada em pedra, o que nos leva a acreditar que os antigos ancestrais dos humanos modernos não nasceram simplesmente na Terra. Eles vieram de outro lugar. Mas se os extraterrestres chegaram aqui em um passado distante, quem eram eles? E por que vieram para cá? Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu 22 mil tabletes de argila na antiga cidade suméria de Nínive, área conhecida hoje como Iraque. Os tabletes contêm caracteres cuneiformes, tidos como o primeiro sistema de escrita criado pelos sumérios 6.000 anos atrás. O autor, Zacarias Sitchin, passou mais de 30 anos traduzindo os tabletes sumérios de argila. Em seu livro de 1976, O 12º Planeta, Sitchin descreve uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio para a Terra de um planeta não descoberto no nosso sistema solar após Netuno, chamado Nibiru. Eles explicaram aos sumérios que, por causa de sua ascensão à cultura tecnológica, prejudicaram sua atmosfera. Então vieram para cá em busca de ouro e outros elementos preciosos para restaurar a atmosfera de seu planeta. Segundo Sitchin, os Anunnaki visitaram a Terra pela primeira vez 450 mil anos atrás, durante a Era dos Neandertais. Eles criaram o Homo sapiens através da engenharia genética, visando obter uma espécie que pudesse trabalhar e explorar minerais preciosos para eles. Nossos ancestrais acreditavam que eles eram deuses. E eles tinham um propósito para estarem aqui. Os Anunnaki queriam tornar nossa geração primitiva inteligente. Queriam plantar curiosidade dentro do nosso cérebro. E nós desenvolvemos a tecnologia, a astronomia e vários outros campos. Era o que eles queriam. Quando olhamos as antigas histórias da criação, descobrimos que o que elas dizem sobre nossa missão como Homo sapiens é que fomos criados para ser uma raça escrava ou operária. Segundo a interpretação de Sitchin dos antigos tabletes, a civilização humana na Suméria foi colocada sob o comando dos Anunnaki. E para disfarçar a manipulação alienígena, reis humanos foram criados para servir de intermediários entre os humanos e os chamados deuses. Então, por volta de 3000 a.C., os humanos começaram a construir monumentos de pedra, como Stonehenge e as pirâmides do Egito. Para a maioria dos historiadores, a habilidade física e o conhecimento para erigir tais estruturas megalíticas foram erguidos por humanos com a ajuda da tecnologia alienígena. E o que os antigos textos dizem sobre a Suméria? Que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos deuses, ou, no caso deles, os Anunnaki, que significa aqueles que dos céus vieram. Muitas culturas tiveram uma época em que interagiram com seus deuses encarnados. Então quem eram esses deuses? Na minha opinião, eles eram extraterrestres avançados que trouxeram a tecnologia para construir os monumentos que vemos em Gizé ou através da Bolívia, Peru e América do Sul. As interpretações de Sitchin dos tabletes sumérios também revelam que os antigos astronautas Anunnaki realizaram experimentos de reprodução para aperfeiçoar a raça de operários. Mas para manter a população humana sob controle e corrigir falhas genéticas, os alienígenas orquestraram as chamadas catástrofes naturais.
Os Anunnaki viram o homem de Neandertal evoluindo naturalmente aqui na Terra e decidiram colocar sua marca genética na espécie. Eles tiraram 80% de seus genes e 20% dos humanoides que aqui estavam e nos criaram à sua imagem e semelhança. Essencialmente, foi quando a humanidade moderna nasceu e começou a mostrar o fato nos registros de fósseis. 75 mil anos atrás, houve a erupção do supervulcão no Lago Toba. Após esse grande cataclismo, parece que passamos por grandes modificações genéticas. Alienígenas muito poderosos vieram à Terra e aperfeiçoaram nosso DNA. Provavelmente eles pensaram que havia algo errado com a espécie, então criaram esses desastres, como o dilúvio. Mas então é claro que sempre haverá interpretação bíblica e pessoas acreditando que Deus fez isso. Bem, Deus pode ter sido um extraterrestre que criou os desastres de alguma forma. E é bem provável e também verossímil que para erradicar uma espécie, eles então alteraram geneticamente e alguma coisa deu errado. Então precisaram se livrar de todos e começar tudo de novo. A prova final não está em nenhum monumento megalítico. Não estará em nenhuma nave que venha a cair. Está misturado profundamente nos nossos genes. Iraque. 10 de abril de 2003. As forças dos Estados Unidos fazem seu trajeto para Bagdá, a cidade capital. Somente 3 semanas após o início da Operação Liberdade do Iraque. As tropas americanas tentam criar e manter a ordem. Mas os saqueadores dominam as ruas, saqueando museus e destruindo milhares de artefatos antigos. Os saqueadores invadiram o Museu Nacional e roubaram todos os tipos de artefatos, incluindo instrumentos musicais e tabuletas cuneiformes que contavam a história da antiga Suméria, há mais de 6.000 anos ou muito mais. As genealogias e histórias dos deuses estavam lá e tinham histórias do dilúvio. Mas agora, muitos desses textos estão desaparecidos. Agora não se trata só de pessoas nas ruas quebrando uma janela e levando um artefato. Tinha pessoas usando as peças na orelha. Foi um evento muito coordenado. Eles invadiram portas duplamente fechadas, roubaram instrumentos, joias e todos os tipos de artefatos que datam de milhares de anos. Todo o passado que nos leva à nossa civilização. Mas por que os militantes destruíram esses objetos preciosos do mundo antigo? Isso realmente foi só uma consequência da guerra? Ou foi uma tentativa deliberada de destruir o conhecimento proibido do passado? Talvez essas respostas possam ser achadas observando mais atentamente nas histórias antigas de uma grande inundação. Shuruppak, centro-sul do Iraque, 1931. Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Ziusudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na Terra. As escavações da grande cidade de Shuruppak tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Ziusudra. Na cidade de Shuruppak, achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Essa é uma ligação que mostra que o dilúvio bíblico pode ser um fato verídico e de um jeito que consigamos, enfim, provar essa veracidade. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio, que é intrigante.
O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente, porque a história da Mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal, havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da Arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios, encontramos uma história muito mais antiga do Ziusudra, que também sobreviveu ao dilúvio, que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que, na verdade, o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado, de certa maneira, nos relatos mesopotâmicos. Minha intuição é que, certamente, os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico, a justificativa para o dilúvio é o pecado humano. E então, o que o escritor da Bíblia fez foi usar os relatos das inundações, no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria, o grande dilúvio não foi um evento natural, mas foi guiado pelo deus Enlil, que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à Terra, essencialmente tiveram dois líderes. Enlil, que estava na lei, ele era o filho legítimo de Anu, o rei do planeta Nibiru, e seu meio-irmão Enki, que na verdade era o primogênito. Eles estavam no comando da Terra. A procriação estava fora de controle. Enlil ficou furioso e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos, criando o que hoje conhecemos como Dilúvio de Noé. Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados. Eles eram problemáticos demais. E Enki, como Prometeu dos gregos, ficou ao lado dos humanos e disse não. Eles devem ser preservados. Conta a lenda que Enki alertou o rei Ziusudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio. Assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da Bíblia hebraica. Essas duas histórias podem ter as suas origens em fatos históricos? Em Ur e em outras cidades temos provas de inundações, de imensas inundações. Algumas pessoas estão associando isso à história do dilúvio de Noé e a histórias de inundações em outras culturas. Então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos, questionam as lendas, mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica. Será que as semelhanças desses dois contos podem ser atribuídas a uma simples coincidência? Ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido? Um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a Terra. Enki, o deus Anunnaki, disse para o rei sumério Ziusudra: o que haveria ali, um dilúvio, o mesmo dilúvio da Bíblia, é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era, na verdade, uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio, e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta. Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo é que praticamente todas essas histórias têm mitologia sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que, atualmente, muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram.
que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado, com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos, porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. É possível que os Anunnaki tenham sido os responsáveis por causar o que é chamado o Grande Dilúvio? E que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra? Talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra, mas em outro planeta, a mais de 55 milhões de quilômetros de distância. Cratera Gale, Marte. 6 de agosto de 2012. O Curiosity sonda a superfície de Marte para avaliar a situação do planeta para a exploração humana. O rover, de 1 tonelada, vai em busca de sinais de água na superfície, um elemento essencial para a manutenção da vida. Acho que uma das coisas fascinantes do ponto de vista da biologia é que Marte, por um período de sua história, foi bastante semelhante à Terra, onde a vida pôde começar a evoluir. Você pode questionar quanto tempo levou isso. O que aconteceu historicamente em Marte? Quando começaram a dizer que ele perdeu a atmosfera? Quando não houve mais capacidade de sustentá-lo? E podemos aprender muito sobre os processos da Terra que foram bem-sucedidos, porque eu acho que, comparando até que ponto a vida chegou em Marte, onde houve falha nisso? Mas é possível que a missão da sonda Curiosity pode revelar também evidências de que os seres misteriosos conhecidos como os Anunnaki também habitaram em Marte uma vez? Zecharia Sitchin teorizou que os Anunnaki estavam vindo desse planeta Nibiru e que Marte era tipo uma estação de passagem. E quando eles vinham de Nibiru, iam para Marte e depois para a Terra. Então dá para pensar, se esse for o caso, que em Marte poderíamos encontrar algum tipo de vestígio dessa civilização dos Anunnaki. E vamos encontrar pirâmides, monumentos megalíticos, construções imensas em Marte, assim como temos aqui na Terra? Eu suspeito que sim. Se uma presença extraterrestre em Marte pode ser encontrada, seria possível que ocorresse uma consciência global da nossa própria ancestralidade Anunnaki? De acordo com o autor e pesquisador sumério Zecharia Sitchin, Nibiru, a casa dos Anunnaki, está em uma trajetória elíptica que traz o planeta para a nossa órbita a cada 3.450 anos. E a próxima visita está planejada para ser no ano de 2900. Zecharia escreveu o livro O Fim dos Dias sobre algumas das profecias do retorno. Da próxima vez que Nibiru chegar perto, deverá ter uma outra aparição dos Anunnaki. Alguns dos Anunnaki podem ficar muito entusiasmados e felizes de ver o que se desenvolveu e no que nos tornamos. Alguns podem ficar chateados por termos ido longe demais. Talvez tenhamos ultrapassado os limites. Os Anunnaki podem nos julgar. E isso poderia ser bom ou poderia ser ruim. Os antigos egípcios falaram de Tuat, que era a travessia entre esse e outro mundo. E Nibiru era o equivalente sumério disso. Ele é um reino que existe tanto nesse espaço, mas também em outro lugar. Isso é como uma ponte, um território, no qual os seres humanos podem sair em vida daqui da Terra e irem para o reino dos deuses. Segundo a interpretação dos textos sumérios de Sitchin, Nibiru também desempenhou um papel importante na criação cataclísmica da Terra e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se for verdade, será que uma mudança parecida estará guardada na próxima vez que entrarmos em contato com os Anunnaki?
Reuniões de humanos com os Anunnaki, sempre que ocorrem, na maioria das vezes resulta na mesma coisa, a estimulação da evolução humana. Os Anunnaki entraram na consciência e cultura humana, trazendo sabedoria, conhecimento e muitas vezes a tecnologia. Então, quando vemos um retorno em massa dos Anunnaki, com base no passado, podemos esperar ver mais uma vez novas tecnologias, novos conhecimentos e ideias que estão sendo semeadas na consciência humana. Quando observamos a história dos Anunnaki e do seu envolvimento na cultura suméria, precisamos compreender que potencialmente esse é um legado de informações. É para olharmos os registros da humanidade e interpretarmos de onde realmente nós viemos. Existe um denominador comum em todas essas histórias sobre extraterrestres nos visitando em um passado distante, que é a promessa do retorno deles. Como podemos nos preparar para o retorno desses extraterrestres no futuro? É muito simples. Aceitar a ideia de que não estamos sozinhos no universo é a primeira coisa. E a segunda é que eles estiveram aqui no passado, vão voltar no futuro e, ei, tá tudo bem. É possível que a raça humana foi iniciada, ou que talvez até tenha sido geneticamente criada por seres extraterrestres em um passado remoto. Essa pode ser de fato a peça que faltava na teoria da evolução humana de Darwin? E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência e a religião? Talvez uma noção profunda tenha sido a razão para os museus no Iraque terem sido invadidos e saqueados. Porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada.